Estamos agradecidos. Amém, Senhor. Bom dia, amados. Graça e paz. A paz do Senhor. Lembra? Não importa do jeito que você saúda alguém. O importante é como você vai estar quando você dizer uma palavra. E o mais importante é a gente estar cheio de Deus. E para estar cheio de Deus, a gente tem que gastar tempo na palavra, na oração. Tempo a sós com Deus. Ninguém se enche de algo que a gente não para investir. Não é verdade? Tenho dito isso aqui. A gente é o que a gente come. Entendeu? Não tem como você comer o que eu como e ficar magrinho. Não tem. Eu sou o que eu como. Na vida espiritual a gente é assim também. Na vida espiritual a gente é o que a gente se alimenta todos os dias, de manhã, de tarde e à noite. Quem que você vai ser? O que você come. Se você passa o maior período da sua vida só ouvindo porcaria, vendo porcaria na televisão, então, meu filho, prepara-te. Porque no dia que Deus precisar de você, você não tem nada para dar. Então nós precisamos acordar isso aí no nome de Jesus. Por isso que a palavra de Deus fala, e aqueles que vão ser bem-sucedidos no reino dos céus, é somente aqueles que aprendam e criem o hábito de meditar na palavra, de dia e de noite. Josué 1:8. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para observares tudo quanto nele está escrito. Aí então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa rota de sucesso que o mundo tem enfiado dentro da igreja é uma rota de sucesso para colisão ao fracasso. Porque vai estudando e nada de Deus. Fala assim, não, é porque o senhor sabe como é que é filho, aquela correria, nós temos que sustentar os filhos, então vocês vão orando para nós aí, os crentes 6 horas. 6 horas por nós enquanto nós trabalhamos e tudo e tal. Quando os meus filhos estiverem assim na idade de faculdade, estiverem trabalhando, e não, eu vou viver para Deus. Aí chega os filhos na idade da faculdade, o senhor sabe como é que faculdade é caro, aquele negócio, então eu vou ter que trabalhar um pouco mais e tal. Mas quando eles formarem, então aí eu vou dar meu tempo para Deus. Aí eles formam, aí eles casam, vem os netos. Não, o senhor sabe como é que é netinho, que negócio todo e tal. Estou vivendo com meus netos, meus filhos. Quando eu, assim, meus netos começar, aí morre sem servir a Deus, sem buscar a Deus, sem ler a palavra de Deus, sem encher de Deus, sem ser alguém de Deus na vida de alguém, porque viveu para si e não viveu para Deus. Então, amados, nós precisamos rever alguns conceitos da nossa vida, porque a nossa vida está passando. E o que vai importar no dia que Jesus voltar, não são os diplomas que eu conquistei, nem o dinheiro que eu ajuntei, nem os netos que eu cuidei, mas se eu fiz a vontade soberana do meu Pai. Entendeu? Eu nem comecei a pregar, isso é só um remedinho para a sua alma aí. Você abre em Gênesis capítulo 13, e agora eu vou começar a pregar. Nós precisamos acordar. Gênesis 13. A partir do primeiro versículo. Acompanhem comigo a leitura, por favor. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra.
Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Versículo 12, vamos ler juntos? Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas, até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Senhor Jesus, só o Senhor tem palavras de vida eterna. É só o teu Espírito que nos convence do nosso pecado, da justiça do Senhor e do juízo do Senhor. Vem sobre este lugar no nome de Jesus. Convence o nosso coração, endireita os nossos caminhos. Continue olhando e sondando em nós, vendo todos os caminhos maus, e nos guie para um caminho de eternidade. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Amarra o valente nesse lugar, no nome poderoso de Jesus Cristo, o mais valente. Ó Pai, tira, anula todo espírito que veio para roubar a boa semente lançada pela Tua palavra. Essa é a nossa súplica no nome de Jesus. Amém. Um dos ladrões de semente é celular, viu gente? Então você já põe no modo avião, porque provavelmente ele vai tremer no seu bolso na hora da mensagem. Vai tremer, vai tocar, e aí tirou a mensagem, acabou. Estava indo bem, estava entrando. Porque a mensagem, para ela causar transformação, ela primeiro entra no conhecimento, mas depois ela tem que descer para a alma. Isso que é meditação. Você continuar com a palavra, continuar com a palavra, continuar com a palavra, até que essa palavra de entendimento e de conhecimento que você está recebendo, realmente desça e comece a arder o seu coração. E então aí, nunca mais sai do seu coração. Até lá, a gente tem que ficar, não pode desviar em nada. E geralmente é o que a gente mais faz. Acaba a palavra, acaba o culto, acaba aquele negócio, nós já estamos contando piadas, já estão no WhatsApp, já estão rindo, já estão falando outra coisa, já estão pensando no frango assado depois do culto. Acabou, a palavra saiu, roubou, não desce para o coração. Você esquece aquilo que foi pregado, e aí não frutifica. A palavra que frutifica é aquela que desce da mente para a alma. Amém? A palavra do Senhor nos diz aqui a história que eu creio que a grande maioria aqui já conhece. A história de quando Deus dá uma ordem a Abraão para sair do meio da sua parentela. E aí ele acaba resolvendo levar a parentela junto com ele. E então dá esse problema aí, e chega num problema de discussão, em que eles têm que tomar um lado e o outro. E então Abraão fala assim: escolhe, o lado que você escolheu, eu vou para o outro. E depois disso Deus olha para ele, fala com ele para olhar, e fala assim: essa terra toda vai ser sua. Mas o sobrinho dele vai para as campinas do Jordão, umas 5 cidades que tem naquele espaço ali entre Jordânia e Israel. E atualmente as 2 que foram destruídas, o Mar Morto, comprovado cientificamente. O que eu quero que vocês prestem atenção nessa manhã, aquilo que Deus ministrou no meu coração nesse texto, é exatamente o versículo 12, do qual, quando Ló começa a armar suas tendas naquelas cidades, eram várias cidades. Você vai ler aí, você vai ver que são cidades. Versículo 12, olha aí. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló está no plural, nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até. O maior erro de Ló não foi ter escolhido as campinas do Jordão, foi ter armado as suas tendas até o limite de Sodoma.
Essa foi a queda dele. Quando ele começou até bem, escolhendo o melhor lugar, tinha água, plantação, não tinha problema nenhum em escolher as campinas do Jordão. O problema de Ló foi armar suas tendas até Sodoma. No capítulo 13, ele arma as tendas até Sodoma. Coincidentemente, no versículo 12, de um capítulo depois, porque Gênesis 13, 12, ele está armando até Sodoma. Gênesis 14, 12, o texto diz que ele já está dentro de Sodoma. Esse é o maior problema dele, e é o maior problema da geração de crentes dos últimos dias. Quando nós escolhemos a nossa vida, escolhemos decidir a nossa vida, estudar, formar, construir a nossa casa, os nossos sonhos, e vamos armando as nossas tendas até Sodoma. Um capítulo depois da nossa vida, nós já estamos praticamente morando dentro de Sodoma. E esse é o problema, amados. O pecado, ele começa pequeno, mas ele nunca continua pequeno. Um pecado, ele sempre começa pequeno, mas ele nunca continua pequeno. Ninguém rouba milhões de um dia para o outro. Começa roubando a borracha na escola, a caneta. Começa roubando o apontador do lápis. Começa roubando o conhecimento do outro. Não estudou e colou. Ninguém começa roubando milhões. E aí vai aumentando. E aquilo vai gerando um conceito de cultura. Isso é cultural. Todo mundo faz. É culturalmente do inferno. Porque isso não tem princípios nenhum do reino de Deus. Não tem princípio nenhum de um reino. Quando Jesus veio para trazer o seu reino, ele não disse que ia criar uma igreja, ele não disse que ia criar religiões, ele não disse e nem deu força para criar denominações. Quando ele veio, ele diz, está chegando até vós o reino de Deus. Ele não falou nenhuma outra coisa. É reino, não é religião. É um estado, é um governo. E nesse reino há a cultura também. E a cultura do reino de Deus é totalmente diferente da cultura mundana, das quais nós vivemos. E se nós dissermos a todos, em alto e bons pulmões, que nós não fazemos parte dessa terra, que nós somos peregrinos aqui, estamos de passagem, porque é assim que a palavra de Deus diz, uma vez que nós somos salvos em Cristo Jesus, uma vez que nós arrependemos dos nossos pecados, é bom começar o processo certo aqui, porque tem muita gente que tem Jesus como Salvador, mas nunca teve Ele como Senhor. E esse é o grande problema da igreja. Usar Jesus só para livrar a alma dele do inferno, mas não quer obedecer nada a Jesus em nada. Só não quer ir para o inferno. Antes de Jesus ser Salvador, Ele tem que ser Senhor da minha vida. Quando a gente reconhece que Jesus é o Senhor, então eu tenho um dono. Se eu tenho um dono, logo eu obedeço regras deste dono. Eu já vi alguns cachorros mandando em dono, mas de forma geral, nenhum cachorro manda no dono. O cachorro vai até onde o dono vai. E aqui, falar de cachorro na cidade aqui é comum, porque aqui quase todo mundo tem cachorro, até eu tenho. Então, quando a gente está de bom humor, a gente leva o cachorro aonde ele quer. E vai puxando para o lado do Itararé, a gente vai lá, passeia, fica na felicidade. Quando a gente não está de bom humor, fica dentro de casa. Hoje fica aí, faz aí, acabou. Está frio. Chovendo, porque todo cachorro tem dono. Pastor, mas que coisa mais... Não, gente, para a gente entender, como diz uma senhorinha que eu era pastor dela, lá em Minas, no interiorzão de Minas, ela falava assim, pastor, eu gosto do senhor, porque o senhor é uma expressão idiomática mineira, é um mineirês. Eu gosto do senhor, porque o senhor é aquele pastor que bate na cangalha para o burro entender. Então hoje eu estou batendo na cangalha. Até o burro entende. Entendeu? Gente, quando nós temos um Senhor e fala que Jesus Cristo é o nosso Senhor, quer dizer que nós temos um dono. Só é Senhor se a gente tiver um dono. Se a gente tem um dono, nós obedecemos regras.
E as regras estão aqui. Quais eram as regras? Amar a Deus acima de todas as coisas. De todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. Quando a gente começa armando as tendas até o pecado, isso desanda tudo. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, nos afirma que as más conversações corrompem os bons costumes. Está escrito. Não adianta você falar assim, não, eu estou lá, mas eu estou influenciando. Eu vou lá para influenciar. Eu nunca vi uma batata podre ficar boa perto da batata boa. Nunca vi. Não, eu estou ali no meio de um saco de batata podre, mas eu vou fazer elas tudo ficar boa. Vai. Nunca vi. Mas não temos que ser luz? Tem. Mas a luz é luz. Ela não se faz trevas para aparecer com trevas, não. Onde ela chega, as trevas se dissipam. Hoje parece que onde os crentes chegam, o trem piora. Não sei o que é isso. Isso é pelo que eu tenho escutado alguns empresários falando aí, que o pior empregado do mundo, isso é lá na minha região, aqui não tem isso não. É o crente. É o que mais chega atrasado, é o que mais dá tomé, é o que mais mente com atestado, é o que mais é preguiçoso para trabalhar, é o que mais, lá na minha região, ora por nós lá, porque o negócio lá é um trem complicado. Aqui não deve ter isso. É o pior, gente. Aí eu te pergunto, segundo a palavra do nosso Deus, essa turma que está andando desse jeito, está andando do jeito que Deus falou? Então eles são crentes de qual igreja? Como diz meu sogro, é outra mineirês, você vai aprender outra. Meu filho, esse aí é crente da igreja do Tico-Tico no fubá. Ou seja, não é crente coisa nenhuma. Tico-Tico no fubá, ele está lá e come e cisca e espalha o fubá todo e não deixa nenhum passarinho comer, mas também não come e joga tudo no chão. Está lá no meio, mas atrapalha todo mundo. Não come, não deixa ninguém comer. Não vive, não pratica. Tudo começa quando a gente arma a tenda até o pecado. Logo já começa a morar dentro do pecado. E quando acontece isso, gente, primeira coisa que acontece, os inimigos tomam posse de nós e dos nossos lares. Olha aí, Gênesis 14, 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Tudo começou porque ele colocou a tenda até Sodoma. Passou um tempo, ele já morava dentro de Sodoma. Quando nós fazemos a nossa morada até o pecado, você pode perceber que daí um tempo você começa a morar dentro do pecado. Aquilo que era pecado para você passa a ser cultural, passa a ser nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver não, pastor. Essa expressão ela é antiga, olha, é antiga, é da época de Paulo, quando Paulo fala assim, toma cuidado com os nicolaítas. Os nicolaítas eram que afirmava isso. Falou, não tem nada a ver, essa religião nova, essa ordem nova que está vindo dos cristãos, desses que estão falando sobre Jesus, esse negócio é muito bom, essa coisa é boa, inclusive a gente deve até abraçar, mas não tem nada a ver a gente continuar adorando a rainha de Éfeso, não, a Diana, a rainha da prostituição. A gente pode estar aqui e pode estar ali, pode estar aqui, pode estar ali, entendeu? Um pé na igreja, um pé no mundo. Não tem problema não, não tem importância não. Isso é antigo, amados. Tudo começa com só até ali. Eu vou só no limite. Eu me controlo. Controla. Ah, controla. A palavra de Deus fala que a gente não controla. Eu não sei aonde você está lendo isso. A sua Bíblia é diferente da minha. Porque a Bíblia fala assim, foge outro sim das paixões da mocidade. Foge. Foge, meu filho, corre. Lá não fala para a gente resistir, não. Não, eu controlo. Eu vou até, não vai. Você vai até hoje. Amanhã você vai até mais um pouquinho. Depois de amanhã você já está morando lá dentro. Porque a Bíblia me afirma que eu tenho que fugir. Eu não tenho que resistir. Nós estamos invertendo os versículos. A gente tem que resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Mas quando o diabo vem, a gente é que corre. Não sei o que é isso. Eu lembro de uma história que conta lá em Minas, de um rapaz nos Estados Unidos, porque Valadares, né, tem gente que mora, aliás, Valadares é um bairro dos Estados Unidos, se vocês não sabem, todo valadarense.
Tem gente lá nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, sou da Gema, de Valadares, tem pelo menos uns 8 primos que é cidadão americano, mora lá. Então, todo valadarense é assim. Aí conta uma história lá dos valadarenses dos Estados Unidos, que num Halloween ele resolveu abafar na festa e alugou aquela roupa do capetão, toda completa de rabo e chifre, e um carro vermelho para ficar com um tridente de conversível, e foi para a festa. No meio do caminho, à noite, começou a chover. E ele foi apertar a porta, estava estragada, ele não tinha conferido antes, não fechava, e aquele carro começou a virar uma piscina. Estava chovendo forte. Ele abandonou o carro, foi para debaixo de um alpendre. E era uma igreja. Como estava chovendo e ventando forte, igual aconteceu aqui domingo passado, e eles fecharam a porta ali, pois é, eles fecharam a porta para não entrar o vento. E aí ele está lá e esqueceu que eu estava vestido de capeta, na porta da igreja, esperando a chuva passar e a água dentro do carro lá, toda inundada, pensando como é que ele ia para a festa. Naquele negócio todo, o pastor pregando aqui e tudo, a igreja cheia igual está aqui nessa manhã, cai um raio perto do bairro lá, sabe? Aquela luz forte. Não sei se alguém já viu cair perto, eu já vi, fiquei com o ouvido zunindo uns 2 dias. E deu um trá, na hora que deu um trá, ele assustou, pulou para dentro da igreja. Já estão rindo, já estão pensando no que aconteceu, foi isso mesmo que você pensou. Aquela correria, aquele negócio, todo mundo viu um raio caindo. Lembrou de Jesus, falou, vi Satanás caindo como um raio. Caiu o raio, o capeta apareceu. Dá pé, gente, corre. E aí o capeta ficou no meio da igreja, meio assustado. O cara assustado, não sabia o que era, estava meio surdo, aquele olhando. Aí ficou uma velhinha no meio da igreja. Depois vocês escolhem quem que é a velhinha. Não me conte, por favor. E ela estava no meio da igreja, ela não estava conseguindo sair. Aí ele foi chegando perto dela, assustado, sem saber. E falou assim, aí quando chegou pertinho, ela falou assim, olha, seu capeta, tem 40 anos que eu sou dessa igreja, mas eu nunca fui contra o senhor, não. Nunca fui contra o senhor. Ei, gente. Esse é o problema. A gente começa a armar a tenda até o pecado, Depois a gente fica 40, 50, 70 anos dentro da igreja e a gente nunca investe contra as obras de Satanás. Aliás, a gente passa a mão, a gente deixa. Não, pode, aqui em casa não tem problema. Não, acontece, isso é humano. Todo mundo erra, todo mundo peca. Aqui, todo mundo peca, todos pecaram. Mas quando Deus nos chama, não é para permanecer no pecado não, irmão. Em nome de Jesus, quando a gente permanece no pecado, a primeira coisa que acontece, o pecado vem até nós, entra na nossa vida e vem para nos roubar. João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Nós precisamos entender isso. E aí ele toma os nossos bens, ele toma a nossa alegria, ele toma a nossa paz. A primeira coisa que o diabo toma da nossa vida, quando a gente arma as tendas até o pecado, é a nossa fidelidade a Deus. Nós paramos de ser fiéis a Deus. E a gente acha que só o frequentar a igreja e ouvir a palavra, nós estamos sendo fiéis a Deus. Não, não. Fidelidade a Deus é obediência. É obediência. Aliás, a palavra, se você olhar no hebraico, a palavra ouvir e a palavra obedecer, na nossa tradução, é a mesma palavra no hebraico. Porque para Deus ouvir e obedecer é uma coisa só. Quem ouve me obedece. É uma palavra só que é traduzida para a nossa expressão portuguesa de ouvir, e ora tem versículo que fala obedecer. Quando Deus fala ouvir a palavra do Senhor, Ele está te dizendo, é para você ouvir e obedecer. Não é só para entrar e escutar, não. Entra num ouvido, sai no outro, continua do mesmo jeito. Cada palavra que a gente escuta, Deus vai cobrar de nós no dia que Ele voltar, amados. Daquilo que nós precisamos fazer. E nós precisamos ser diferentes. A gente vai abrindo limites, fazendo concessões. Quando a gente perde a fidelidade a Deus, a gente perde a fidelidade a qualquer pessoa. Gente, se a gente não é fiel a Deus, se a gente não tem a capacidade de ser fiel a Deus, pelo menos num 10%, num dízimo, ou numa oferta, ou num liberar perdão, num pedir perdão, numa coisa dessa, nós não somos fiéis em coisa nenhuma mais. Em coisa nenhuma mais. A primeira coisa que o diabo faz quando a gente arma a nossa tenda até Sodoma é isso. Ele tira a nossa fidelidade de obediência a Deus. E aí, porque a gente tem amor de vó, e muitos o são, a gente começa a passar a mão na cabeça. Não tem problema não tem importância não vão dar mais uma chance, não sei o quê. Ô, gente, pecado é pecado, e gente é gente. Eu nunca vi uma mãe ficar com um filho todo borrado, breado, a vida inteira. Não, é porque é meu filho, é seu filho, mas só não dá banho nele quando ele suja.
quando ele está todo lotado, do número 2. E isso geralmente com criança acontece na hora que você está indo para o culto. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Está preparando para ir para o culto, deu banho, está todo perfumado, cheirosinho. Não está para botar no carro, o menino vai e começa a ficar vermelho. Você já sabe, lascou tudo. Várias vezes eu já ligava para os presbíteros e falei assim, começa o culto que eu estou indo. E alguns eu falava com o diácono, vai lá no berçário, já liga o chuveirinho lá para ir esquentando, na época de frio. Porque já está no carro aqui, já estou de vida aberta, com o cabeça para o lado de fora. Só acontece, eu nunca vi a mãe continuar o culto inteiro com o menino, a vida inteira, sem limpar, sem lavar. Sujeira a gente limpa, a gente lava, entendeu? Pecado é imundície da nossa alma. E ele tem que ser lavado, no nome de Jesus, reconhecido. Nós temos que arrepender. Não podemos só reconhecer que a gente peca. Isso já é uma parte boa. Mas o reconhecer não é suficiente. A gente tem que arrepender. E a palavra arrependimento é mudança de direção, mudança de conduta. Porque se a gente não faz, a gente perde. Perdeu a fidelidade, a gente começa a perder a paz. A gente não consegue explicar. Canta, canta, canta e nada acontece. Lê, lê, lê e parece que não entrou a palavra. Escuta sermão e aquele negócio, vem aquela angústia. Por quê? Perdeu a fidelidade. Quem perde a fidelidade a Deus, perde a fidelidade a qualquer um. Enquanto os homens dessa igreja forem fiéis a Deus em primeiro lugar, eles vão ser fiéis às suas esposas. Enquanto as mulheres serem fiéis a Deus em primeiro lugar, elas vão ser fiéis aos seus maridos. A nossa fidelidade vem de cima. Se não tem fidelidade acima, eu digo para os empresários da igreja, e aqui tem alguns, olha, uma das perguntas que vocês deveriam fazer, se a pessoa era, você é de qual religião? Se a pessoa falar assim, eu sou cristão, a segunda pergunta que você deveria fazer é, qual que é o nome do seu pastor? De qual igreja você é? Você tem o telefone do seu pastor? Anota o telefone. Anota. E vai lá e liga para o pastor dele e pergunta, eu estou empresário e tal, eu queria que você puxasse a ficha do seu membro aí. Tem quanto tempo assim, ele é dizimista fiel, ou tem quanto tempo que ele não dá dízimo? Isso é uma dica para empresário. Porque eu vou te dar uma dica, você que é empresário. Uma pessoa que rouba de Deus, ele é capaz de roubar qualquer um, gente. Não rouba dinheiro, mas rouba tempo, enrolation. Se não faz, carrega esse livro debaixo do braço, professa a fé aqui na frente, e não faz o que a palavra de Deus fala, gente, a qualquer momento você pode ter uma surpresa muito desagradável aí, inclusive na sua empresa. Então fique esperto com esses crentes aí. Ajuda a gente, como pastor, essa turma tem responsabilidade. Como eu já disse aqui, e não canso de dizer, a igreja já existe há mais de 2000 anos e nunca precisou do seu dinheiro. E você vai passar e eu também. E a igreja vai continuar sendo a igreja do Senhor. Porque o Senhor diz em Ageu 2,8, a mim pertence a prata e o ouro, diz o Senhor. Quando a gente vem aqui na frente devolver o que é de Deus, a gente está provando a nossa fidelidade a Deus. Deus não precisa desse dinheiro nosso, não. Essa igreja tem quantos anos? 60 aí? Quanto? 80, uns falaram 70, mais de 60 tem. Entendeu? Você leu, captou a mensagem, mestre? Amado mestre. A igreja tem mais de 60 anos que existe, você dizimando ou não. E você vai partir e ela vai continuar existindo, porque essa igreja é do Senhor, não é sua e nem é minha. A igreja já existe antes de eu ser pastor aqui. E no dia que Deus me levar, seja no caixão, seja de transferência, seja de qualquer jeito, que Ele leva, de um jeito ou do outro, essa igreja vai continuar sendo igreja do Senhor Jesus, vai continuar sendo sustentada pelo Senhor Jesus. Ele te dá o privilégio, se você obedecer e ser bênção. Se não, é problema seu, filho. Tem algumas coisas na Bíblia que Ele fala. O resto é você e Ele. Não sou eu. Ô pastor, o senhor está falando isso ou não? Eu só sei que tem uma turma aí que não, mas eu não olho lista e nem gosto de olhar. Porque se eu olhar, eu vou continuar pregando do mesmo jeito. E a pessoa vai falar assim, ele olhou lá, viu, não sei o quê. Não olhei, não te conheço na lista, só te conheço de vista e vou continuar conhecendo de vista enquanto eu estiver aqui. Se eu ficar 20, 30 anos, eu não vou olhar na lista. Mas eu vou continuar falando o que precisa ser falado. Perdeu fidelidade num, perde fidelidade em tudo. O que acontece isso? Armou a tenda até Sodoma.
já está dentro de Sodoma. O que acontece isso? Fecha um monte de porta para você espiritualmente falando. Porque é bíblico e está registrado. Tem muita gente que está pagando para ver, e está quase morrendo e não está vendo. A Bíblia já é clara que tem algumas coisas ali que são promessas, mas tem maldição também. Quando a gente obedece, tem um monte de promessas. Quando a gente desobedece, tem um monte de coisas que Deus vai cortando. Está lá, lê Deuteronômio 28 que você vai ver, capítulo todo. Começa com coisa boa. Aquele que ouve a palavra e obedece, tem 14 tipos de bênçãos que alcança até os animais da sua casa. Para quem obedece. Mas para quem desobedece, meu amigo, eu perdi as contas de tanta maldição que tem. Está lá. Não, mas é Antigo Testamento. Falar, então rasga o Salmo 37 também, que é Antigo Testamento, aquilo que você gosta de dizer, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Rasga, é Antigo Testamento. Rasga o Salmo 23 também, rasga o 40, rasga o Salmo 100. Você quer rasgar o Antigo Testamento, rasga tudo. Por que só parte do Antigo Testamento serve para você e a outra parte não serve? A parte que é de bênção é para hoje. A parte que é de obediência, não, esse aí é Antigo Testamento. Eu vivo o Novo Testamento. Vivo sem ler. E está lendo um livro no Novo Testamento que na minha Bíblia não tem. Na sua tem. Se você está andando nessa turma aí. Aquele do apóstolo São Tanás, livro de heresias, lá no capítulo, 10, por aí. Não tem. Não existe. Isso não é de Deus. Em lugar nenhum. Cuidado, amado. Você perde seus bens. Ele toma e ele passa a te escravizar. O diabo passa a nos escravizar e muda a nossa mente. Porque por mais que Deus mande pessoas para nos libertar, como Deus mandou aqui nesse contexto de Gênesis 14, Ele mandou Abraão lá, para tirar Ló de dentro da prisão. O texto diz que Ló voltou a habitar dentro de Sodoma. É isso que o diabo faz, quando a gente arma a tenda até Sodoma. Segunda coisa que o diabo faz, nós perdemos a noção do que é certo ou errado. Se você abrir em Gênesis 19 aí, você vai ver o que ele faz com as suas filhas. Gênesis 19, versículo 8, diz: tenho 2 filhas virgens, e eu vos trarei, tratai-os como vos parece, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a minha proteção, de meu teto. Gente, eram os anjos que estavam visitando, que foram lá para tirar, porque ia cair, e aí o povo da cidade, a cultura da cidade, era de abusar e prostituir, pedofilia e tudo quanto é coisa mais. Homossexualismo, lesbianismo, tudo mais. Então falou assim, traz esses homens aí, porque nós vamos aproveitar deles. Falou, não faz isso não, leva minhas filhas que são virgens. Perdeu a noção. Perdeu a noção do que é certo, do que é errado. Tudo começou como armou a tenda até Sodoma. Aí depois, vira isso aí. Aí a gente fala assim, que isso, pastor, mãe? Que coisa horrorosa. Demais, gente. Nós entregamos nossas heranças na mão dos ímpios, mundanizamos nossos lares. Pelo que acostumamos presenciar no meio do que vivemos, Sodoma e Gomorra. Por quê? Armou a tenda até o pecado. O que aconteceu? Não tem problema não, isso é de adolescente, isso é jovem mesmo, isso é normal. Transar antes do casamento, ter sexo antes do casamento. Não é! É pecado. Na Bíblia é pecado. Novo reino, no reino de Deus, diz que o novo reino, a ordem dele é pecado. É aquele que não consegue viver sem se abrasar, é melhor que se case. 1 Coríntios capítulo 7 está lá. Fala primeiro para não casar. Mas quem não consegue viver sem se abrasar, então casa. E aí vira normal, porque meu avô foi assim, meu pai foi assim, então minha amiga é assim, então tem um monte de gente na igreja que foi assim, então eu também vou ser assim. Virou normal, mas não é normal. Começou a armar a tenda até o pecado. E aí a gente fica passando a mão, fica coitadinho, porque é família, porque não sei o quê. Ô gente, pecado é pecado. O senhor está falando isso porque seus filhos ainda não chegou na época. Eu quero ver quando seus filhos chegar, meus filhos já me conhecem. E eu oro a Deus todo dia. Falo, Deus, o senhor trata lá, o senhor me ameniza aqui para eu tratar. Porque aqui ferve. E ele sabe. E eu oro. E uma das coisas que eu peço a Deus para meus filhos aprendam é o seguinte, que dentro daquela casa tem um homem que busca a Deus.
que é pecador como qualquer um outro, e que já pediu N vezes perdão para eles, olhando nos olhos e com as lágrimas descendo, porque eu peco e porque eu erro com eles. Mas existe um homem pecador dentro daquela casa que ora, e que ora ao ponto de pedir a Deus que mostre, antecipe o pecado dos meus filhos, para que eu possa socorrê-los, para que eu possa ser pai, para que eu possa avisar. E eles falam assim, não pai, mas o senhor, eu falei assim, eu estou te falando isso porque o meu pai não falou comigo. Eu pequei porque eu quis, mas eu não tive ninguém para ficar batendo no meu ouvido e falar, meu filho, isso aí não presta, vai dar, esse negócio não vai dar boa, não vai dar ruim. Vai chegar lá. E eu sempre falo com eles, eu estou criando vocês para ser homem, estou criando vocês para ser moleque, não. Estou criando vocês e orando por vocês, e estou ensinando para vocês para ser homem. Um dia desse aí, um desses brincando com os meninos, deu um tapa na menina, falei, meu filho, o que é isso? Não, eu falei, você já viu eu bater na sua mãe quantas vezes? Estou criando vocês para ser homem. O homem não bate mulher. Já fica o recado para os homens dessa igreja aqui. Quem bate mulher é moleque, não é homem. Depois vocês podem me matar, não tem problema não. Homem que é homem, a Bíblia diz que não bate na mulher não, ele morre pela mulher. Quer casar é assim, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela, e entregou morrendo. O homem do reino dos céus, que é homem, não bate na mulher não, ele morre pela mulher. É que o senhor não tem a mulher que eu tenho, mulher é mulher em qualquer lugar, só muda de cabelo, de tamanho, de endereço. Mulher é mulher, e homem é homem. Os maiores problemas que tem dado em casamento é que a mulher casa querendo fazer o homem virar mulher. Ô dona, faz isso não, vai estragar. E o homem fica querendo que a mulher vire homem. Não tem jeito, gente. E glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que está essa bagunça aí. Porque uns estão virando. Em vez de ter bar macho, tem barbicha. Entendeu, né? Precisa mudar esse negócio. Tem que ser bar macho. Homem é homem. Homem nasceu homem, vai morrer homem. E tem alguns princípios de homem. Mas homem não bate em mulher, não. Não bate. Do reino dos céus, não. São lavados e remidos no sangue de Cristo, eles aprendem a morrer pela mulher. Agora, você não pode ir além que a Bíblia não fala. A Bíblia não fala em lugar nenhum, que é para a gente entender a nossa mulher, não. Onde que tem? Qual o versículo da Bíblia? Me dá uns 2 ou 3 aí. Não existe versículo na Bíblia que fala para a gente entender a mulher. Na Bíblia fala para a gente amar a mulher e morrer por ela. O entender não tem, entendeu? Nós não vamos entender. Mulher é mulher, gente. Não consigo entender minha mulher. Eu falei, seja bem-vindo. Quando você entender, não me conte. Senão eu vou endoidar. Não quero saber entender. Quero só amar. Começa essas culturas, aí começa a passar a mão, começa a fazer, sai tudo fora de ordem do que está na Bíblia. A gente vive dentro da igreja, com os princípios da Bíblia, a palavra está aqui, mas a gente estuda, vai para as salas daqui a pouco, vai estudar as doutrinas e tal, doutrina excelente, ai, parabéns, maravilha e tal, mas chega amanhã, não faz nada do que aprendeu, nada, absolutamente nada, para pregar uma maravilha. Aliás, tem alguns que as mulheres até falam assim, vou mudar para a igreja. Meu marido na igreja, inclusive pastor, ele é uma bênção dentro da igreja. Eu quero morar lá, porque lá ele é uma bênção. Quando chega dentro de casa, parece que é o capeta encarnado. Porque estuda, aprende, mas não muda. Por quê? Armou a tenda até o pecado. Começa a virar cultura. Já começa a morar dentro de Sodoma. E aí você perde princípios. Nós mundanizamos a nossa vida. Eu falei só de um dos pecados aqui, gente. Tem um monte de pecados que a gente tem mundanizado. Hoje a gente acha que uma mentirinha não tem problema, mas Apocalipse continua escrito lá que a todos os mentirosos, lá fala, e a todos, para incluir todos, os que mentem pequenos, os que mentem grandes, os que mentem de brincadeirinha, os que mentem de verdade, a todos os mentirosos, o que cabe a eles é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Está registrado em Apocalipse 21, 8 ou 22, 15. Você pode escolher do seu gosto. E aí a gente vai levando a vida.
Nós precisamos mudar no nome de Jesus. Deus tem um caminho para nós, e não é armar nossas tendas até Sodoma. A nossa vida tem que armar até Deus. A nossa vida tem que ser colocada até Deus todo dia. Armar nossa tenda até a presença de Deus. Quem disse isso? O próprio Senhor. Disse: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santos. Achegai-vos a mim. A nossa tenda tem que ser nessa direção. De santidade, de santificação. E isso envolve muita oração, não pouca, muita oração. Oração sem cessar. Quem fala que não precisa orar aqui, nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia, nunca estudou os homens de Deus, os reformadores, os grandes reformadores. Eles fizeram o que fizeram. Vocês podem pesquisar a vida de oração desses homens. Eles não tinham menos de 2 horas de oração. O que orava menos era 2 horas por dia. Lutero era 3 horas por dia, as 3 primeiras horas. E no dia que ele tinha, está registrado lá no diário dele, e no dia que ele tinha, sabia que tinha uma dificuldade tremenda, porque tinha que resolver muitas coisas naquele dia, ele aumentava 1 hora de oração, 4 horas. John Hyder, que era presbiteriano, missionário na Índia, ele orou durante 11, 12 anos pelo povo da Índia. Ninguém se converteu nos primeiros, mas ele orava 6 horas por dia de oração. Presbiteriano, viu? Vocês falam que presbiteriano não ora, não lê história. Quem fala que presbiteriano não precisa orar e que não ora, é porque não lê a história. 6 horas por dia de oração. Deve ser por isso? Deve ser por isso. Essa história está registrada no livro O Homem que Orava. Foi editado pela CPAD, Casa Publicações e Assembleias de Deus. Mas esse homem era presbiteriano. Deve ser por isso que a partir do 12º ano, 13º ano dele de ministério na Índia, milhões de pessoas vieram a Cristo Jesus. Estima-se que mais de 500 mil de pessoas se converteram a Cristo Jesus através da vida do homem, pessoalmente através da vida daquele homem. Deve ser, né? 6 horas de oração por dia. John Knox era um homem tanto de oração que foi registrado na história secular. Que a rainha tinha mais medo da oração de um homem chamado John Knox do que a esquadra da Espanha, que naquela época era o exército melhor que tinha no mundo. Nós vamos voltar aos princípios, gente. Armar a nossa tenda para o lado de Deus. E armar a nossa tenda para o lado de Deus significa orar mais, ler mais a palavra, ter um tempo de jejum e de oração. Jejum está registrado no Sermão da Montanha de Jesus Cristo, abaixo da oração do Pai Nosso. Que você crê, que você acredita, e que muitas vezes, o que nós fazemos? Rezamos, não oramos o Pai Nosso, porque reza é repetir, reza é repetição, repetição, repetição. Oração é você falar com a alma, com o coração, você entender o que é aquilo que você está pedindo. Por que eu falo que a grande maioria reza e não ora? Porque lá está dizendo: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E essa parte a gente finge que não existe. A gente só quer: venha o teu reino, aleluia. Pão de cada dia, meu Deus, pão de cada dia não falta. Meu Deus, inclusive dá um celeiro grande para eu juntar, para quando eu chegar na aposentadoria eu ter muito Jesus. Pão de cada dia, já dá o de amanhã, o de depois. E Jesus fala assim: louco, essa noite perderão tua alma. O que tens ajuntado? Vai ser para quem? Essas partes da oração, a gente... Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Só no céu. Aqui na terra deixa eu. Senhor, abençoe o que eu tiver vontade. Ou não é assim que a grande maioria de nós, e até eu e você, de vez em quando nos pegamos orando? Por que, Deus? Eu sou bom, sou presbiteriano, 20 anos de ministério, nascido na igreja presbiteriana, Deus. Tem compromisso de oração, de jejum. Agora eu estou querendo ir para tal lugar. O Senhor não deixa, Deus. Fecha a porta. Deu ruim. Fui reprovado. Também não leio a Bíblia, não dou dízimo, também não vou na igreja. Belém, Belém, nunca mais fica de bem. Ou cresce, filho, no nome de Jesus. Amadurece. Está na hora da gente crescer, não está não? Porque isso é atitude de criança. A criança que é desse jeito. Vou embora. Um dia um dos meus meninos, 2 anos de idade, vou embora dessa casa. Que a mãe dele brigou com ele. Também não fica aqui de fralda, sem camisa.
Aí a mãe dele falou com ele assim: então vai, mas tira a fralda que foi seu pai que comprou, não tem nada de dinheiro seu, vai pelado. Não vou também mais não. Aí, gente, isso está acontecendo com a gente direto. Também não vou não. Aí Deus vai e fala assim: vai não, tira os negócios dele aí. Vai não. Quando Deus quer, Deus manda. E Deus mandou, meu filho. Lá na minha região fala: escreveu, não leu, o pau comeu. E a gente acha que o povo tem pregado um Deus de amor que aceita tudo. E eu pergunto: onde está escrito isso na Bíblia? Não, o amor tudo suporta, mas não tudo aceita não, hein? O amor tudo suporta. Lá não está escrito que amor tudo aceita. Estou falando tudo suporta. Amor que é amor, corrige. Está lá em Hebreus capítulo 12. Deus corrige aos filhos que ama. Está escrito. Lê, meu filho. Amém? Para de armar essa tenda aí e sai fora. Porque, gente, é mais fácil apagar o fogo de Deus no seu coração do que acender o fogo no coração de quem nada quer. É mais fácil apagar o fogo do seu coração, de Deus no seu coração, do que acender o fogo no coração de quem nada quer. A pessoa não quer nada, e você: não, eu vou ajudar. Cuidado, você vai apagar o seu fogo. Ajuda orando, pede a Deus para ir. Para de ficar fazer o que todo mundo faz. Você vai perder amigos, você vai perder amizade, você vai perder um monte de coisa. Mas eu vou te falar uma coisa: você vai ganhar um amigo que ele vai falar assim: esse é meu amigo. Deus disse isso de Abraão, Deus disse isso de Noé. Meu amigo. Não existe amigo melhor do que Deus, não. O resto, vocês me perdoem, mas é resto. Inclusive eu. E dos muito mal acabados. Resto é resto. O nosso amigo maior tem que ser Deus. E Ele não anda com gente que não anda em santidade. Está escrito na sua palavra. Vamos para frente. Por último, nós perdemos a nossa família e os nossos sonhos. Gênesis 19, 26. Foi destruído tudo com fogo. Tudo que sonhou. Chegou lá rico, porque ele era rico igual o seu tio. Saiu de lá com a mão na frente, outra atrás, sem esposa, família destruída, culturalmente, espiritualmente. As filhas acabam se envolvendo com o pai, o trem desandou, o trem rebentou tudo. Começou tudo, porque armou as suas tendas nas campinas do Jordão até Sodoma. Cuidado com até Sodoma, irmão. Cuidado no nome de Jesus. Porque para fazer o caminho de volta, eu vou te falar uma coisa, eu já fiz algumas vezes o caminho de volta, é muito doloroso, porque a gente passa uma vergonha, a gente passa uma humilhação, e o que é pior, a gente faz a família da gente toda passar, toda. O maior problema com os pequenos pecados é que eles nunca permanecem pequenos, nunca. E eu tenho falado isso com os jovens, eu tenho liberdade, e eu tenho falado com eles: meus filhos, cuidado com esses namoros de vocês. Cuidado com essa unção do ceguinho de Jericó. Não namore em braille. Não namore em braille. Isso é pecado. Namorar em braille é só para quem é casado. Um namoro santo diante de Deus, para que Deus honre o casamento de vocês. Eu nunca tive um pastor para falar isso comigo, porque falar disso nos púlpitos e falar disso nas igrejas era um negócio maior dos... Mas é melhor falar e a gente queimar a cara de vergonha aqui e vigiar, do que depois acontecer e desandar. Porque depois tem que ficar juntando os caquinhos para a vida toda, alguns. Porque em vez de se perdoar e tocar a vida para frente, fica remoendo o passado, o resto da vida, coisa que Deus já perdoou. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E Ele não se lembra mais, Isaías 43, 25, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados. Não me lembro, mas a gente lembra, e fica remoendo, e fica doendo. Aí vai orar, o sujo do acusador, que é a palavra diabolos, significa o acusador, vai lá e joga as fotos que ele tirou de você quando você estava no pecado. Aí, ó, vai orar, crentão.
Aí, de vez em quando, o diabo faz isso comigo, de vez em sempre, né? Toda semana. Aí, ó, eu falo com ele, ei, fica esperto. Você não viu a cruz lá, não? Está lá. Confessei. Você foi envergonhado lá também. Não está lembrado, não? Eu jogo a selfie na cara dele também. Falei, olha lá a cruz lá, ó. Está lembrado? Eu confessei, filho, sou nova criatura, estou para frente, o que passou, passou, agora eu quero é Jesus, andar com Deus. Gente, começa a andar com Deus, vai armando a tenda até Deus agora, no nome de Jesus. Não importa se até hoje foi até Sodoma, começa um plantio novo, no nome de Jesus, amém? No nome de Jesus, para que a gente possa ser uma nova igreja, para que a gente possa ser um povo diferente nesse lugar, nessa baixada, para que a cultura da nossa igreja seja uma cultura totalmente diferente da cultura da Baixada e da cultura do nosso país. Então começa no lápis, começa na caneta e na borracha. Não pega. Se pegou, compra e devolve. E pede perdão para a pessoa, que a pessoa sabe que você pegou. Sabe, lógico. Inclusive, vocês foram inteligentes, igual eu, que marcava o meu bem mínimo, assim, numa pontinha que ninguém apontava o lápis. Eu ia lá e marcava, fazia a minha marcação. Depois os miseráveis me roubavam, eu saía, Bruno, deixa eu ver seu lápis, deixa eu ver seu lápis, deixa eu ver, abre aí. Eu achava meu lápis, eu ia atrás. Vergonhão. E algumas vezes eram os crentes, roubando lápis, roubando bala em supermercado. Começa assim, ninguém começa roubando milhão, não. Nós precisamos mudar essas condutas aí no nome de Jesus. Aí começa a roubar dinheiro da mãe, começa a roubar dinheiro do pai. Aí perdeu tudo. Perdeu o respeito pelas autoridades. Se perde o respeito pelos pais, não vai respeitar autoridade nenhuma. Vamos colocar de pé e vamos orar? Nós precisamos mudar no nome de Jesus, amém? Não arma sua tenda até o pecado, não. Arma sua tenda até Deus. Como a gente arma a nossa tenda até Deus, pastor? A palavra de Deus fala, meditando na palavra de dia e de noite, orando sem cessar, cantando louvores e adorando ao nosso Deus. São essas coisas que nos enchem do Espírito, que vai armando a nossa tenda até Deus. As pessoas que têm escutado esse sermão e que têm me escutado nos aconselhamentos aqui nessa igreja, e que começaram a praticar isso, eles podem vir aqui nessa manhã, ou à noite, ou um outro dia, dar testemunho para vocês o que está acontecendo na vida deles, porque está acontecendo. E eu encontro com alguns, eu pergunto, e aí filho, está lendo Bíblia, está orando mais, e o seu playlist, tirou aquelas música que não acrescenta nada na sua vida e colocou música que se enche de Deus, seja hino do inário, seja cântico espiritual. Ô pastor, mudei. Falei, e aí? Não, pastor. Estou conseguindo liberar perdão, perdoar mais, estou mais manso. Como é que muda, pastor? Falei, filho, porque o fruto é do Espírito, não é nosso. E nós precisamos ser cheios dele, para que esse fruto apareça. Não tem como dar um fruto do Espírito não sendo espiritual. Não tem. Não tem como ter a verdadeira paz, amor de verdade e alegria, se a gente não se encher daquilo que a palavra de Deus fala que a gente precisa encher, que é o Espírito. Enchei-vos do Espírito. Logo terá frutos do Espírito, porque o fruto é dele, não é nosso. Não é eu com a minha teologia, com o meu doutorado, que vou dar fruto, não, filho. E nem eu não tenho doutorado em nada, nem vou dar fruto. Um dos homens que mais me ensinou na vida sobre Deus, tinha a 4ª série primária, só sabia escrever o nome dele, mas era um homem que andava com Deus, dos quais o fruto do Espírito manifestava na vida daquele homem. Porque eu conhecia aquele homem no dia que ele pecava, e conhecia aquele homem quando ele estava cheio de Deus. E ele falava, ô meu filho, hoje eu estou chamuscado, ora por mim. Presbítero da minha igreja. Eu disse isso para os meus presbíteros aqui. Falei, gente, nós precisamos mudar o legado. Porque os 4 presbíteros que eu lembro até hoje, que marcaram a minha alma, de todos os presbíteros que eu já tive, todos eles eram pobres de Marredeci, eram ricos de Marredeci, um fazendeiro, era um procurador do estado. O comum que eles tinham
eram homens que oravam muito, muito, muito. Você pode ter o diploma que você quiser, filho. Se você orar muito, Deus vai te usar muito. Seu potencial é muito além. Não sou contra diplomas, não sou contra doutorados nem mestrados, de maneira nenhuma. Senão eu estava jogando a carreira do apóstolo Paulo fora no lixo. Mas eu também não sou contra aqueles que andam com Deus lá nos ribeirinhos, do qual nem nome tem, mas mudou para o meio da mata, porque escutou um chamado de Deus e levou os seus filhos sem escola, sem nada, para poder falar do amor, do evangelho de Cristo Jesus. E quando o Ronaldo Lidório perguntou para eles: seus filhos não estudam, como o senhor vai fazer? Eles vão crescer sem estudo. E o homem disse: olha, pastor, eles vão crescer sem estudo, é verdade, mas eles crescendo comigo no meio da mata e vendo o que eu estou fazendo por Deus, quando eles forem grandes, eles vão ser homens de Deus. E é só isso que a gente leva, não é, pastor? O resto fica. Que Deus te abençoe, filho. Sendo com muito ou com pouco, que você decida nessa manhã armar suas tendas até Deus. Ser cheio de Deus. Porque a nossa vida está passando e ela é ao vivo, não tem edição. A nossa vida é agora. O que a gente decide agora é o que muda. Não é o que faz arrepiar, chorar. Apanhei, não. Eu vou decidir hoje, Deus. Eu quero. E eu queria orar por você. Você que nessa manhã tomou uma decisão. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Fala: meu Deus, eu quero esse caminho para mim. Eu quero armar minhas tendas, meus sonhos, os diplomas, ou os não diplomas. Mas eu quero fazer tudo na direção do Senhor. Para a glória do Senhor. Essa é a primeira pergunta. Para que nós vivemos? Nós somos chamados para honrar e glorificar o nome do Senhor. E o gozá-lo para sempre. A gente sabe de cor, mas não tem vivido de cor. Está na hora de mudar no nome de Jesus. Amém? Viver para Deus. Tudo que você fizer no seu emprego, na sua casa, para Deus. Nunca mais você vai murmurar: faça esse café todo dia, ninguém faz café. Não, porque hoje eu vou fazer para Deus. Ô Pai, toma um café comigo hoje, Senhor. Estou fazendo para o Senhor. A palavra de Deus fala que o servo de Deus tem que fazer tudo que ele fizer, seja feito como para o Senhor. E o Senhor, no seu tempo, vai recompensar. Você vai parar de murmurar no seu serviço, vai parar de murmurar na sua casa, você vai parar de murmurar dos seus pais. Você vai começar a glorificar a Deus em todo o tempo. Gratidão. Quando a gente arma as tendas para o lado de Deus. Amém? Quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Você que tomando decisão, porque Deus está vendo. Eu não, mas Deus está vendo. Você que está aqui, você que está ouvindo essa mensagem, onde você estiver, põe a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Oração é a única coisa que ecoa durante os anos e é respondida séculos e séculos e séculos depois. Pai, no nome de Jesus, essa mensagem nos constrange e expõe os nossos pecados, de tudo aquilo que nós estávamos armando, até o pecado, até Sodoma, achando que não tinha nada a ver e que a gente tinha o controle da situação. Muitos aqui já desandaram, como eu muitas vezes o fiz, e nós pedimos ao Senhor nessa manhã: nos perdoe. Nos perdoe no nome poderoso de Jesus Cristo. Redireciona as nossas vidas e as nossas tendas, os nossos sonhos, todos na direção do Senhor. Dá-nos amor pela Tua palavra. Reaviva isso no nosso coração. Dá-nos amor por conversar com o Senhor, não só na viração do dia, mas em todo o tempo. Pois a Tua palavra nos diz para orar sem cessar. Que esse hábito seja gerado no nosso coração. Um hábito de falar com o Senhor todos os dias e o dia todo. Põe isso na nossa alma, Pai. Nos faz experimentar mais do Senhor. Põe nos nossos lábios um novo cântico.
redireciona o nosso coração. A tua palavra diz que assim como o Senhor inclina os rios para onde o Senhor quiser, assim o Senhor faz com o coração do rei. Se o Senhor faz com o coração de um rei obstinado e orgulhoso, o Senhor faz com o coração de qualquer um, inclusive o meu. Inclina o nosso coração na tua direção, a sermos santos, porque o Senhor é santo, e a entender que o Senhor corrige ao filho que ama. Nos corrige, Pai, nos corrige. Não queremos ser filhos bastardos. Encha-nos de Ti, visita os lares dessa igreja, cumpra a Tua promessa de João 14:21, manifesta-se ao Teu povo, um povo que guarda e obedece a Tua palavra. Visita, ó Pai, os lares, visita os sonhos dos Teus filhos, visita os cafés da manhã, as refeições, visita as viagens. Oh Pai, no nome de Jesus, manifesta-se a nós. Essa é a nossa súplica nessa manhã. Nós oramos não no nosso nome, mas no poderoso nome de Jesus Cristo. Que venha o Teu reino sobre nós. Que venha o Teu reino sobre nós. Que venha o Teu reino sobre nós. E que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Em todo o tempo, a Tua vontade. Não só nos céus, mas também aqui na terra. O agora. Que seja feita esta vontade. E dá-nos a condição de sermos cheios do Senhor ao ponto de liberarmos perdão e de pedir perdão, para que então a oração do Pai Nosso passe a ser uma oração e não uma reza, para que então o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós vamos perdoar os nossos devedores. Nos ajuda a tomar essa decisão nessa manhã. Continue avivando essa igreja da Tua presença, da Tua palavra, da oração e da adoração a Ti. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar, amados. Pessoal da equipe aí.